Cláudio Dantas fez um tweet dias atrás, mas eu só vi ontem. Eu acho que o Cláudio Dantas foi bem feliz nessas poucas palavras, que falou pouco, mas falou muito, viu? Não falou muita besteira não, falou muita coisa importante. O roubo dos aposentados é o mais importante escândalo de corrupção da história. Não é desvio de estatais, bancos, emendas, mas assalto direto a uma população vulnerável. Isso aqui realmente é. Gente, a gente não tá lidando assim, não. Os caras estavam roubando a empresa pública. Não era roubando a empresa pública. Não é dizendo a verba que tinha que ir, sabe? O dinheiro é do aposentado. É literalmente roubo. Tu tá, sei lá, com R$1.000, o cara vai lá e toma 50 da tua mão. Você tá roubando o CPF. Os caras roubaram o CPF, gente. Nunca antes na história, depois roubaram o CPF. É tipo o Collor quando congelou as poupanças. Roubaram o CPF! Porque os envolvidos não foram presos! Gente, quem que foi preso, gente? Quem que foi preso, gente? Cadê a brabeza que o judiciário tem pra cima de Bolsonaro, os propagadores de fake news? Cadê? Por que a militância de esquerda não se mobiliza contra os agentes desse esquema? Isso é fácil. Porque o Supremo não falou uma vírgula sobre isso? Por quê, né? Por quê, Dantas? Por quê, Dantas? Por quê? Porque a fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo. Avalia o ministro do Supremo. Ah, não queria que ele falasse? Falaram aí, Dantas. Falaram. Meu Deus! Episódio revela verdadeiro desmonte do instituto responsável pelo pagamento de 40 milhões de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Avaliação é semelhante à de um investigador do caso. Aí vem o Estadão para tentar juntar tudo. Num editorial. A desastrosa gestão da crise do INSS. 2 semanas após a rumorosa operação sem desconto, o governo ainda parece atordoado e incapaz de reagir à altura do escândalo. A letargia ainda emitiu o Lupe, mesmo diante do fato óbvio de que a permanência dele era insustentável desde o primeiro dia da crise. Soma-se a incompreensível escolha de seu braço direito, o então secretário executivo Volney Queiroz, para chefiar a pasta neste momento. Queiroz, quando era deputado federal por Pernambuco, foi coautor de uma proposta que adiou a necessidade de revalidar anualmente os débitos em folha de pagamento em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Culpar apenas Lupe ou Queiroz pelo problema seria ingenuidade. O fato de que todas essas propostas foram aprovadas sem muita dificuldade pelo Congresso nas últimas legislaturas evidencia a existência de um acordo entre os partidos para facilitar a tramitação. O esquema não teria ganhado escala nem durado tantos anos se muitas autoridades e parlamentares não tivessem fechado os olhos e tapado os ouvidos, enquanto entidades e associações arrecadavam bilhões à custa de aposentados e pensionistas. Diante de tudo que já veio à tona, é seguro supor, como diz a sabedoria popular, que há mais caroço nesse angu. Ainda em junho de 23, Lupe foi alertado sobre o aumento das denúncias de beneficiários sobre débitos sem autorização em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Como presidente do colegiado, Lupe alegou que o tema não estava na pauta de discussões e, em vez de convocar uma reunião extraordinária para abordá-lo de imediato, manobrou para que o assunto não fosse debatido até abril do ano seguinte. Um roubo massivo no CPF de, eu não sei, incontáveis brasileiros. O detalhe é que Queiroz também participava das reuniões desse mesmo conselho e foi, no mínimo, tão omisso quanto Lupe. Dá até vontade de gritar, né? Cadê o Queiroz? Olha o Queiroz aí, ó. Você não queria saber cadê o Queiroz? Olha lá o Queiroz, ó. E é improvável que alguém no governo não soubesse disso antes de confirmá-lo no cargo, o que só mostra como Lula continua a reboque nos acontecimentos. Ao agir como um avestruz, o Executivo Federal parece não entender que traz a crise para dentro do Palácio do Planalto, enquanto a oposição explora o caso no Congresso. Mesmo que não tenha compactuado com o esquema de descontos, toda a cúpula do Ministério da Previdência já tinha que ser demitida desde o dia 23 de abril, que foi o dia que desencadeou a operação. Era a única maneira do governo demonstrar que é mesmo implacável com a corrupção. É o Lula implacável com a corrupção. Em vez disso, o Executivo convocou uma entrevista coletiva na qual um verborrágico Lupe defendeu o Stefanuto, né? Será que é o Stefa 5%? Espero que não. Depois, em vez de determinar que o então ministro se recolhesse, deixou livre para expor a si mesmo e ao governo que ainda deve muitas respostas aos aposentados e pensionistas. Não basta suspender os descontos, nem dizer que o dinheiro será devolvido. É preciso explicar quando e se o pagamento virá em uma ou mais parcelas, até mesmo para evitar que estelionatários tentem arrancar mais recursos. Por quê? Porque o povo, a gente é assim, pensa o seguinte, não vai devolver o dinheiro. Tu tem que contar e tu tem que falar bem explicadinho. Porque tu tá lidando com gente simples, gente humilde, gente que já tá velhinho, sabe? Não tem a mesma compreensão. Então, às vezes, o cara vai lá, o estelionatário manda mensagem: olha, a gente vai devolver, pra receber o dinheiro de volta, me passe a senha do seu cartão de crédito. Ah, beleza, também. Ele roubou de novo. Então, assim, até pra devolver o dinheiro tem que ser, rapaz, sabe? Com muito cuidado. É pra não vir outro golpe. Sob o ponto de vista fiscal, também é preciso saber se as entidades vão devolver os bilhões que arrecadaram ou se o rombo, né, vai ser assumido pela União. O que é mais provável, tendo em vista as boas relações que o governo lupetista mantém com as entidades sindicais. Feitas as contas, fica claro que Lula só se preocupa com os companheiros sindicalistas e com a manutenção do apoio do PDT ao governo. Já em relação aos aposentados lesados, Lula gasta energia na exata medida de suas necessidades eleitorais e nem uma gota de suor a mais. Aí vem a SECOM extraoficial do Lula, que trabalha, a Globo. Apuração de Valdo. Governo articula para barrar CPMI do INSS. Executivo conversa com parlamentares para retirada de assinaturas de apoio. Como diz o Vinícius, né?
O estranho seria se fosse o contrário. E eu insisto, não dá para fingir espanto. Neste século, estamos no 5º mandato petista. Parlamentares do PSB de Alckmin contrariam Lula e aderem à CPMI. E aí? Será que a turma tá sentindo um cheiro de sangue, tipo tubarão? E agora é hora de puxar o tapete do Lula? Escute aqui o Caio Junqueira. A crise do INSS coloca o governo nas cordas.